Marcos. O apóstolo Marcos é um dos 4 evangelistas que escreveram os evangelhos do Novo Testamento. Ele é conhecido por sua contribuição importante na disseminação do cristianismo e sua ligação com o apóstolo Pedro. Vida e obras: Marcos, também conhecido como João Marcos, Atos 12:12, era filho de Maria, uma discípula de Jesus. Atos 12:12, ele era primo de Barnabé, Colossenses 4:10. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira missão, Atos 13:5, mas retornou a Jerusalém, Atos 13:13. Mais tarde, ele se juntou a Paulo novamente, 2 Timóteo 4:11. Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Ele é conhecido por sua clareza e concisão, apresentando Jesus como o Filho de Deus e o Salvador. Características do Evangelho de Marcos: 1. Enfoque na ação de Jesus. 2. Uso de palavras e expressões aramaicas. 3. Destaque na paixão e ressurreição de Jesus. Importância: Marcos desempenhou um papel fundamental na história do cristianismo. 1. Auxiliou Paulo e Pedro em suas missões. 2. Escreveu o Evangelho de Marcos, um dos principais relatos sobre Jesus. 3. Influenciou a disseminação do cristianismo no Império Romano. Lições: a vida e obra de Marcos nos ensinam: 1. A importância da humildade e do serviço. 2. A necessidade de perseverança e fidelidade. 3. O valor da amizade e do companheirismo na fé. Datas importantes: nascimento, desconhecido, morte, cerca de 68 d. Código, em Alexandria, Egito, dia de comemoração, 25 de abril. A morte do apóstolo Marcos. De acordo com a tradição cristã, Marcos morreu como mártir, em Alexandria, Egito, por volta de 68 d. Código. Relatos da morte de Marcos. 1. E o Simeão de Cesareia, História Eclesiástica, 2241-2. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer. 2. Hipólito de Roma, sobre os apóstolos, Marcos foi queimado vivo. 3. Outras fontes: Marcos foi decapitado ou crucificado. Causas da morte: 1. Perseguição cristã sob o imperador Nero, 54-68 d.C. 2. Oposição dos judeus e pagãos em Alexandria. Importância da morte de Marcos. 1. Exemplo de martírio e fidelidade até o fim. 2. Inspiração para os primeiros cristãos. 3. Testemunho da verdadeira fé. Local de sepultamento: 1. Igreja de São Marcos, em Alexandria. 2. Relíquias transferidas para Veneza, Itália, em 829 d. Código. A Bíblia não menciona explicitamente a morte do apóstolo Marcos. O apóstolo Marcos nos mostra que a fé e a dedicação podem nos levar a grandes feitos. Não esqueça, a humildade e o serviço são fundamentais na jornada cristã. A perseverança e a fidelidade são essenciais para superar os desafios. A amizade e o companheirismo na fé são fontes de força. Que a história de Marcos inspire você a viver uma vida plena de propósito. Curta, compartilhe, inscreva-se para mais conteúdo inspirador. Obrigado por assistir.